É uma nova série tratando de testemunhos específicos que mudaram a história. Vamos ler então Atos no capítulo 13. E hoje é a partir do versículo 13. Diz assim a palavra de Deus: E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros viajaram a Pergue, na Panfilha. João, porém, deixando-os, voltou para Jerusalém. Mas eles, saindo de Pergue, chegaram a Antioquia da Pisídia. E no sábado, entraram na sinagoga e sentaram-se. E depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se vocês têm alguma palavra de consolo para o povo, falem. E Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: Israelitas e todos vocês que temem a Deus, escutem. O Deus do povo de Israel escolheu os nossos pais e exaltou o povo durante a sua peregrinação na terra do Egito, e de onde os tirou com um braço poderoso. Suportou os maus costumes do povo durante uns 40 anos no deserto. E havendo destruído 7 nações em Canaã, deu essas terras como herança ao seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então eles pediram um rei, e Deus lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim. Isto durante 40 anos. E tendo tirado Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme promessa, Deus trouxe a Israel o Salvador, que é Jesus. Antes da manifestação dele, João pregou um batismo de arrependimento e a todo o povo de Israel. Quando João estava completando a sua carreira, disse: Quem vocês pensam que eu sou? Eu não sou aquele que vocês esperam, mas depois de mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desamarrar as sandálias. Irmãos, descendência de Abraão e todos vocês que temem a Deus, a nós foi enviada a palavra desta salvação. Pois os moradores e as autoridades de Jerusalém, não conhecendo Jesus, nem as palavras dos profetas, que são lidas todos os sábados, cumpriram as profecias quando condenaram Jesus. E embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E depois de cumprirem tudo o que estava escrito a respeito dele, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e durante muitos dias ele foi visto pelos que tinham acompanhado da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas diante do povo. E nós anunciamos a vocês o evangelho da promessa, feita aos nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como também está escrito no Salmo de número 2, Você é o meu filho, hoje eu gerei você. E quanto ao fato de que o ressuscitou dentre os mortos para que jamais voltasse à corrupção, Deus o expressou desta maneira: E cumprirei a favor de vocês as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso, também diz em outro salmo: Não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Porque tendo Davi no seu tempo servido conforme o plano de Deus, morreu, foi sepultado ao lado de seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Portanto, meus irmãos, saibam que é por meio de Jesus que a remissão dos pecados é anunciada a vocês. E é por meio dele todo é justificado de todas as coisas
criadas, das quais não puderam ser justificadas pela lei de Moisés. Portanto, tenham cuidado, para não lhes aconteça o que os profetas disseram. Vejam, ó desprezadores, fiquem maravilhados e desapareçam, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo, as pessoas pediram que no sábado seguinte lhes falassem as mesmas palavras. E terminada a reunião na sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando com eles, os persuadiam a continuar firmes na graça de Deus. E no sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Mas os judeus, vendo as multidões, ficaram com muita inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: era necessário pregar a palavra de Deus primeiro a vocês, mas como vocês a rejeitam e se julgam indignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Porque o Senhor assim nos determinou: eu coloquei você como luz dos gentios, a fim de que você seja para salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isso, se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região, mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e também os principais da cidade, e levantaram a perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra eles o pó dos pés, foram para Icônio. Os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, abra nossos olhos para entendermos a Tua vontade. Não somos capazes, ó Deus, de entendê-la do modo que ela precisa ser entendida. Precisamos que o Teu Espírito, aquele que a inspirou, possa também trazer a iluminação, a fim de que possamos entendê-la como palavra Tua e que ela possa frutificar à semelhança da parábola do semeador, como a semente que cai no solo preparado. Faz isso, ó Deus, para a Tua própria glória, para a nossa edificação. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje então eu começo uma nova série no livro de Atos, mas não necessariamente uma exposição de todo o livro de Atos. O meu objetivo nessa série é focar e olhar com muito detalhe e calma as peculiaridades da maneira como o apóstolo Paulo e os discípulos evangelizavam e a maneira como eles davam testemunho nas regiões por onde eles passavam. E esse é o meu foco. Observar, fazer como se fosse uma auditoria nas práticas que o apóstolo Paulo e os discípulos adotavam quando eles saíam para evangelizar. E a motivação desse meu interesse em Atos com essa finalidade, irmãos, é por causa de um incômodo que eu sinto há muito tempo. E é um incômodo que eu observo quando eu vejo a maneira como nós, em nossos dias, evangelizamos. E esse é o incômodo que tem me, de fato, feito pensar em várias coisas, especialmente nós que temos a oportunidade de sair do Brasil e ver o que está acontecendo ao redor do mundo. Esse incômodo me incomoda muito.
E basicamente o incômodo tem a ver com alguma coisa, o modo como nós evangelizamos, a maneira como nós abordamos as pessoas que não são cristãs, se é que nós conseguimos achar quem não é assim, absolutamente cristão. Um exemplo desse incômodo é o fato de que 99% das pessoas que nós conseguimos trazer para a nossa igreja já são pessoas evangélicas. Já são pessoas amigas, já têm alguma familiaridade com alguma igreja evangélica, seja ela qual for. Mas não são pessoas totalmente alheias e que nunca leram a Bíblia na vida ou que nunca estiveram dentro de uma igreja evangélica. Em outras palavras, o incômodo tem a ver com o fato de que o crescimento da igreja tem sido, aparentemente, e eu falo isso com um registro, nós temos um registro de todas as pessoas que vêm para a nossa igreja. 99% das pessoas que vêm para a nossa igreja, e a maioria das igrejas presbiterianas, são pessoas que vão pulando de igreja evangélica para igreja evangélica. Qual o problema com isso, reverendo? O problema, irmãos, é que esse grupo de pessoas vai acabar. Não porque eles vão perder a fé, porque eles vão, naturalmente, como todos nós vamos morrer. E quando esse grupo de pessoas que circulam de igreja em igreja, procurando onde teria uma melhor igreja, uma melhor pregação, esse grupo vai acabar. E como que eu sei disso? É só você sair do Brasil, irmãos, vá ao redor do mundo ou leia aquilo que está acontecendo em outros países. Então eu temo, esse é o incômodo genuíno, de que se nós não aprendermos, se nós não reaprendermos a comunicar o Evangelho de forma que seja relevante a pessoas que não são parte desse, vamos colocar aqui entre aspas, dessa clientela de pessoas que já são oriundas de alguma igreja evangélica, a igreja de Santo Amaro ela vai acabar. Não amanhã, não daqui a 10 anos. Mas essa é a tendência das igrejas, boas igrejas nos Estados Unidos e na Europa, onde foram igrejas vibrantes, mas que com o tempo entraram em declínio e acabaram. Veja, um exemplo disso que eu chamo, desse incômodo, a maneira como nós evangelizamos. Eu estava recentemente no aeroporto de Congonhas, e naquela seção onde tem o check-in, conecta-se com a seção onde você pega a escada rolante para o embarque. É um corredor bem apertado, muita gente indo e vindo, e passando, quem passa ali, você já fez o check-in e você está correndo para entrar para o portão de embarque, e alguém me parou e abordou e perguntou se ela poderia orar por mim. E eu parei assim, irmãos, ali, lógico que eu falei para ela, pode orar, e continuei andando. E olha, eu sou uma pessoa crente, eu sou uma pessoa que entendo o poder da oração, eu sou uma pessoa que preciso de oração, mas eu não parei. E eu não parei pelo seguinte, porque eu sei que essa pergunta, naquele local, no meio de todo mundo passando e vindo, se ela pode orar comigo, é apenas o começo de uma abordagem evangelística. E me lembra muito aquelas pessoas que, quando você está também chegando no aeroporto, oferecem a você uma conexão de Wi-Fi de graça e também te dá uma malinha para você preencher ali. E você sabe que depois de alguns minutos, aquela internet de graça, aquela malinha que eles vão te dar tem a ver com uma inscrição numa revista que depois para você cancelar isso aí dá um trabalho enorme. Então quem já sabe, já conhece, já caiu nessa conversa, não aceita nem mala, não aceita nem internet, não aceita nada. Eu não preciso de nada, eu não preciso nem de mala e nem de internet, eu estou muito bem, obrigado. E esse tipo de abordagem, por favor, não me entendam mal, eu não estou criticando quem ora com as pessoas. Às vezes, eu já vi várias vezes as pessoas saem na rua, colocam um cartaz, posso orar com você? Não tem nada de errado com isso, irmãos.
O problema é que, mesmo se nós sairmos, fomos lá no meio do Largo 13 e orar com as pessoas, o número de pessoas e o tipo de pessoas que pararão, aceitarão uma oração e depois virão frequentar a igreja de Santo Amaro, ainda está dentro desses 99% de pessoas que já são evangélicas de alguma igreja e estão apenas procurando, talvez, uma nova oportunidade de ver alguma coisa diferente. Recentemente também estava descendo a 23, chegando ali no Parque Ibirapuera. Eu estava de moto e eu vi uma pessoa gritando assim. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Eu não devia nem ter olhado, porque eu estou de moto na faixa azul. Mas eu olhei rapidinho, era um homem. Ele colocou uma caixa de som com bateria e um microfone. Ele estava gritando a todo peito, todo pulmão, versículos da Bíblia, para quem passasse. E ali é uma região que às vezes está congestionada, e a pessoa parou ali, né, dá-lhe versículo na Bíblia. E ele gritava ali, estava assim, todo empolgado. E eu fiquei pensando, e olha que não era nem uma história completa, ele tinha assim um pupurri de versículos, um misturado com o outro, assim, tudo, eu não sei quem escolheu isso para ele. Mas isso, irmãos, passa a ideia, será que nós estamos de fato comunicando com a nossa geração de maneira relevante? De maneira que faça uma conexão, ou que não passe a impressão, e permita-me, eu falo isso com todo cuidado, como se nós somos pessoas loucas, que falam coisas que não tem nada a ver com nada. Eu ouvi, esse dia alguém me mandou um vídeo no Instagram, a mãe, o filho sentou do lado da mãe, e comentou, nossa, como está calor, hein, mãe? Ao que a mãe respondeu, também? Você não vai na igreja, não lê a Bíblia, não ora, você quer o quê? E o menino falou, mãe, o que tem a ver uma coisa com outra? Veja, irmãos, eu sei, ler a Bíblia é importante, ir à igreja é importante, orar é importante, mas o meu ponto é, às vezes, nós nos comunicamos de maneira que não faz sentido. As pessoas disseram, o menino disse que está calor, e ela respondeu, como se ele não lê a Bíblia, ele não vai na igreja, ele não ora. E como que isso vai mexer com a temperatura da terra? Não vai mexer. Então, essa é a minha preocupação. Qualquer igreja, irmãos, que queira voltar a ter e continuar tendo influência na sociedade, precisa urgentemente redescobrir, ou às vezes reaprender, a virtude de testemunhar por meio de uma mensagem articulada com palavras. Palavras que façam sentido. Às vezes eu tenho até medo de pessoas que vivem resmungando ver texto da Bíblia. Uma ocasião eu estava no metrô, e metrô não pode falar nem propaganda política assim alta e nem fazer pregação. Está escrito lá na parede do metrô, não pode. E a pessoa estava resmungando baixinho assim, e ela passou perto de mim, e ela falando assim, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Aquela coisa assim, e gente, eu sei que é a palavra de Deus, eu sei que são coisas importantes, mas o jeito que ela falava, parecia pessoas que eram meio doidas mesmo. Sabe aquelas pessoas que são doidas e ficam falando sozinhas assim, você não sabe, você tem que chegar perto e entender, o que ela está falando? Ela estava falando texto da Bíblia. Irmãos, eu não quero ser cínico a respeito daquilo que Deus pode fazer. Deus pode usar qualquer pessoa, Deus pode usar todos esses meios que eu mencionei para alcançar quem Ele quer. Longe de mim de querer ditar o modo como Deus vai agir, de jeito nenhum. O meu papel aqui, ao observar essas coisas na trajetória de Paulo, é porque eu observo e eu já vi como essa geração que hoje nós vivemos e desfrutamos no Brasil, para onde ela está indo, porque em outros locais isso já aconteceu. E não tem nada, irmãos, de errado com os métodos evangelísticos. Quem é aqui dos anos 70, dos anos 80, nós usamos muito o chamado as 4 leis espirituais, e isso funcionou, abençoou muitas pessoas. Evangelismo explosivo,
Não tem nada de errado com essas coisas. O que há de errado, irmãos, é a percepção de que as pessoas que viveram nos anos 80 ainda estão presentes e vivas ainda hoje. E que o mundo dos anos 80 ainda é o mesmo de hoje. É esse o erro. Não é. E como tudo indica, se tornará cada vez mais diferente. E eu sei que nós não podemos voltar à história e nem viver no mundo do apóstolo Paulo. Mas hoje então, a pergunta que eu queria fazer para os irmãos é essa: de que maneira o testemunho de Paulo em Antioquia nos desafia a abraçar a nossa poderosa virtude de testemunhar? Essa é a minha pergunta hoje, e que vai acompanhar-nos em boa parte da nossa trajetória. De que maneira o testemunho de Paulo em Antioquia nos ajuda a refletir sobre essas coisas que eu acabei de falar? Eu vou pedir para o pastor Felipe só puxar a mesa aqui, porque aqueles irmãos ali não estão vendo a mesa da ceia aqui. Ela tem rodinha. Obrigado. De que maneira então? Primeira maneira é nós precisamos aprender, irmãos, estar no local certo e com a mensagem certa, aguardando o momento certo. Essa é a primeira coisa que eu aprendo. Precisamos estar no local certo, com a mensagem certa, aguardando o momento certo. E a esse respeito, permita-me fazer rapidamente aqui um panorama histórico, só para vocês situarem que lugar certo é esse, que momento certo é esse. Veja, esse mapa aí mostra a cidade de Jerusalém. Então aí está Jerusalém. Só que Paulo, quando ele sai dessa viagem missionária, ele não está mais em Jerusalém, está em Antioquia, que é a igreja de onde ele vai sair. Mais ou menos uns 700 quilômetros de Jerusalém. De Antioquia ele sai e vai para a ilha, de Chipre, onde é a cidade de Pafos. E dali ele segue e vai para Pergue, que é um próximo, isso ele faz um trajeto de barco, ele chega em Pergue, e é de Pergue que ele vai então para a cidade da Antioquia da Pisídia. Esse trajeto inteiro aí tem mais ou menos 1.085 quilômetros. É um trajeto feito de barco e também terrestre. E esse local onde ele chegou, Antioquia da Pisídia, é um local que ainda hoje você tem ainda os restos da cidade. Então isso aí, por exemplo, se Paulo chegou na cidade, certamente ele entrou por essa avenida principal aí na cidade, que até hoje tem ainda o resto das moradas. Isso aí é um portão da cidade, onde tinha aí estruturas, e há também um conjunto de arcos, que é muito conhecido na região onde foi Antioquia da Síria, e que hoje ela chama Yalvac, na província da Esparta, na Turquia. É o local onde hoje foi a cidade de Antioquia. Então é nesse local que Paulo chegou. Possivelmente, se ele passou aí, ele deve ter passado nesses arcos aí. Então, o que significa quando eu digo que nós precisamos aprender a estar no local certo, com a mensagem certa, aguardando o momento certo? Vocês viram aí que no texto que nós acabamos de ler, observe que no capítulo 13, quando Paulo chega, ele vai no local certo, que é a sinagoga. Por que ele vai na sinagoga? Sinagoga é o local onde ele acha pessoas que podem querer ouvir a palavra de Deus. Paulo poderia ir no mercado, ele poderia ir nos campos, ele poderia ir em qualquer lugar, mas Paulo tem uma estratégia. Inicialmente ele quer alcançar pessoas, judeus, que ainda têm uma compreensão errada de quem foi Jesus e o que significou Jesus morrer na cruz. Ele sabe que tem muita gente, muitos judeus, com essa compreensão errada. Então ele vai onde tem judeus. E nós também já temos essa compreensão. Se você quer ir num local onde tem crente, você já sabe onde você vai. Então Paulo vai para a sinagoga,
Ele vai na sinagoga no dia que ele sabe que vai ser lido a lei e os profetas. E por que ele vai lá nesse dia? Porque ele sabe que nesse dia porções das Escrituras serão lidas. E o que ele vai falar tem a ver com as porções. Vocês viram que os textos que ele cita são textos dos profetas. Então, eu não tenho como provar isso, mas é bem possível que ele tenha ouvido, ele tenha ficado para a leitura, e a partir da leitura, ele então faz os comentários dele. Mas, além disso, além de estar no local certo, Paulo, ele tem a mensagem certa. Vocês viram que os líderes da sinagoga mandaram avisar, nem foram, imagina, o chefe da sinagoga, com toda aquela pompa, descendo, indo até a pessoa de Paulo, inclinando: Senhor Paulo, o senhor tem alguma palavra? Ele mandou falar, avisa lá, avisa o Paulo lá, você tem alguma coisa para falar? Se não tem, nós vamos continuar aqui com a rotina diária. Então, foi enviada a mensagem, e Paulo foi sugerido que ele tivesse uma palavra de consolo. Vocês viram aí? Versículo 15. Se vocês têm uma palavra de consolo, até o tipo de palavra já foi preparado. Não venha com palavra de crítica, não venha com palavra aqui de condenação. Palavra de consolo. E é muito difícil, irmãos, você controlar o que as pessoas vão fazer. É por isso que às vezes, na igreja presbiteriana em geral, a gente não dá muito essa oportunidade. Quem quiser dar um testemunho, nossa, isso aí pode virar uma coisa totalmente sem rumo. E aí não tem como, às vezes, você controlar a pessoa, porque ela fala o que ela quer. Então, os chefes da sinagoga pontuaram muito bem: se você tiver uma palavra de consolo, a gente está aqui para ouvir. E aí Paulo, então, ele vai e faz as observações. E eu vou falar mais sobre o conteúdo daqui a pouco, mas o que eu gostaria que vocês percebessem é isso, irmãos. Se você olhar lá no versículo 42, olhe na sua Bíblia, e se você tiver uma caneta, sublinhe aí: depois de Paulo e Barnabé terem dirigido-se à sinagoga e falado, olha só o que eles disseram. Isso é uma coisa rara. Vocês viram aqui, quando Paulo e Barnabé estavam saindo, as pessoas pediram que no sábado seguinte lhes falassem as mesmas palavras. Você consegue imaginar isso? Pastor Felipe pregou o sermão e ao sair: pastor, domingo que vem o senhor podia pregar o mesmo sermão? O mesmo, não muda nada. Por que alguém pediria isso? Eu vejo pessoas pedindo o contrário: pastor, se não me engano, o senhor já pregou esse sermão. Você não está tendo tempo de preparar? Por que, irmãos? Por que eles pediram a mesma mensagem? Porque na sequência, vocês verão que os que estiveram ali, especialmente os que não eram judeus, foram e convidaram. O texto diz que quase toda a cidade veio para ouvir. Não precisa nem mudar o sermão. Fale o mesmo. E pelo jeito, Paulo aceitou o convite e veio. Se é para falar o mesmo sermão, não precisa nem preparar outro. E ele veio e quase toda a cidade veio para ouvir. Isso me mostra, irmãos, que é a primeira observação que eu faço, para a gente sair desse ciclo de ficar lidando só com os 99% de pessoas que já são crentes. A gente precisa conseguir articular a mensagem do Evangelho com palavras. Há uma máxima terrível que às vezes circula no nosso meio, é que evangelize, se for preciso, use palavras. Isso não é de jeito nenhum uma coisa correta. Evangelizar, testemunhar, precisa usar palavras, precisa se articular uma verdade com palavras. O que valeria se você fosse chamado para ser uma testemunha num tribunal, numa situação, e você se senta lá no local de testemunho, e o juiz, o advogado pergunta alguma coisa, você fica quieto. Do que vale uma testemunha se ela não sabe falar? O que vale uma testemunha se ela não consegue falar nada com nada?
Não é só falar, porque se ela começar a falar e delirar também não vale. Então, para ser testemunha, você tem que conhecer os fatos, você tem que saber articular com clareza o seu testemunho, porque senão ele vai ser simplesmente desconsiderado. Portanto, eu acho interessante que as pessoas quiseram que Paulo falasse a mesma palavra. Olha, irmãos, para testemunhar você não precisa ser teólogo, não precisa fazer curso no Jumper, pode fazer, faz bem, né? Mas você precisa conhecer a história do Evangelho. E é isso que eu chamo de estar no local certo, com a mensagem certa, aguardando o momento certo. Algum dia eu ainda queria até descobrir quem foi, mas eu já contei essa história aqui, eu nunca procurei investigar quem foi, mas eu já, como eu falei, estávamos uma vez aqui na Washington Luiz, era o Walmart na época, e a Renata estava no salão, e eu estava lá esperando, no meio daquele barulho de secador de cabelo, e alguém comentou algo do tipo, eu preciso de frequentar uma igreja. Aí um outro alguém, que eu não sei quem foi, falou também, você devia ir na igreja de Santo Amaro, presbiteriano de Santo Amaro. E eu conhecia já a igreja de Santo Amaro antes de vir para cá, e eu falei, olha só, né? Uma pessoa falou isso no meio do salão, não perguntou para ela, mas ela era uma pessoa no local certo, com a mensagem certa, e ela falou do momento certo. E é isso que a gente precisa ter. Tem uma pessoa, que eu não vou falar o nome, ela está aqui hoje. Alguém do trabalho dela queria que ela fosse, é uma pessoa muito especial, e chamou ela para dar um testemunho, para falar alguma coisa. Ela liga para mim, pastor, eu fui chamada. O senhor não podia ir lá e dar o testemunho? Falei, irmã, ela chamou você. É você que causou a curiosidade no seu ambiente, e ela está esperando que você fale, não é eu. Então vá lá, faça você aquilo que o Espírito te colocou para fazer. Não ponha pastor no meio, não. Vá e fale no local certo, a mensagem certa, aquilo que Deus te colocar. Então essa é a primeira coisa que a gente precisa aprender. Tá? Em lugar de... Deixa eu recomeçar essa frase. Além de sair nas praças e orando com as pessoas, você deve ser alguém que tenha uma mensagem para que onde Deus te colocar, você possa ser bênção. Então, essa é a primeira coisa que a gente deve aprender. Segunda coisa, precisamos aprender a contar a história do Evangelho de uma maneira que se conecte com aqueles que nos ouvem. Essa é uma coisa difícil, irmãos, contar uma história que se conecte com as coisas, com as pessoas que nos ouvem. Vocês viram aí no texto que nós estamos tratando que há dois grupos de pessoas. Vocês viram isso? Veja aí no versículo 16, quando Paulo inicia a sua fala, olha só a quem ele se dirige. Ele se dirige aos israelitas e também a um grupo que ele chama de todos vocês que temem a Deus. Então tem os israelitas e tem um bando lá que teme a Deus. Esse bando lá que teme a Deus, possivelmente eram gentios. Eles estavam lá. E a história que Paulo conta é uma história que se relaciona inicialmente com os judeus. Ele fala que o evangelho foi enviado para os judeus. Ele conta a história do cativeiro, ele conta a história de Davi, ele conta a história de coisas que têm a ver com judeus e não com gentios. Judeus não saíram do exílio, judeus não saíram do cativeiro. Então, a primeira parte da história que ele conta tem a ver com judeus. Por exemplo, ele fala que Jesus é descendente de Davi. Para um gentio, isso não tem nada a ver. Morreu conforme as Escrituras. Então, mesmo que não tenha relação com os gentios, mas o que Paulo está fazendo é criando uma história. Esse Jesus que a gente fala, vocês sabiam que esse Jesus, na verdade, ele é filho, ele veio dessa tribo. Então, essa história é algo importante. Ele foi ressuscitado para não ver a corrupção.
por meio de quem há remissão dos pecados. Então, Paulo está fazendo uma linha que conecta uma história remota com algo que você vê todos os dias. Eu vi uma pessoa uma vez falando, e olha aqui, não tem nada a ver com o evangelho, mas me chamou a atenção, e é isso que eu queria que vocês fizessem. Eu estava parado, eu acho que era no terminal Grajaú. A gente fica aquela fila do lado do ônibus, esperando a porta abrir, e aí eu estava de lado do logotipo do estado de São Paulo. E aí tem aquela frase em latim, e o cara, uma pessoa, talvez um professor, ele comentou assim do nada comigo. Interessante, né? Você sabe o que significa essa frase? Por que tem no logotipo, né, uma mão assim, e aí ele foi explicando o logotipo. Não demorou 2 segundos, tinha 7 pessoas ao redor dele ouvindo a explicação dele. Por quê? Porque é um logotipo que você vê todo dia. Aí ninguém nunca parou para explicar por que tem aquela frase, por que tem aquilo, por que tem aquilo outro. Quem foi a pessoa que sugeriu essa frase como logotipo para o estado de São Paulo? Então veja, é isso que eu chamo de você conhecer uma história e torná-la relevante e conectada com as pessoas. Você não precisa, você viu um irmão lá com o crucifixo no peito assim, não precisa falar, isso aí é do diabo, tira isso daí. Não. Você sabia por quê? Está vendo esse homenzinho pendurado nessa cruz aí? Você sabe por que ele morreu? Você sabe? Você sabe quem matou ele? Aí você começa a fazer perguntas e fala, eu só comprei o crucifixo, meu, deixa, né? Não, pois é, mas já que você está carregando o crucifixo aí, você sabe do que ele foi acusado? Então, irmãos, veja aí uma excelente oportunidade para você interagir com coisas que as pessoas estão usando ou fazendo. Então, quando o apóstolo Paulo, ele conversa e ele fala, ele traz a sua palavra, ele usa no final, que essa palavra é uma palavra para todo. Veja no versículo 38, ele fecha a mensagem dele agora aplicando para todos, para judeus e para os homens que temem. 26, capítulo 13, 26, ele fala, irmãos, e olha só, ele usa agora os 2 grupos, descendência de Abraão e todos vocês que temem a Deus, a nós foi enviada a palavra desta salvação. É para todo mundo. Isso é novidade, isso é algo que eles conseguiam perceber. Será, reverendo, será que os gentios estavam dando bola para isso? Irmãos, o que eles disseram no final? Eles foram atrás de Paulo, pediram para que ele falasse a mesma mensagem, a mesma. Então, isso é importante que você aprenda, caminhe. Olha, nós que somos pastores, às vezes eu brinco aqui na minha aula de EBD, eu gosto de pegar no pé da dona Enoé. Ela tem 50 anos de igreja. Dona Enoé, a senhora já deve saber todas as respostas. Ela, coitada, ela esconde atrás do banco. Não, reverendo, eu não sei, eu sou apenas uma membro, não sei das respostas. Mas a senhora tem... Mas é uma brincadeira, sim, mas me preocupa, meus irmãos, pessoas que já têm 30 anos de igreja e não conseguem formular o seu testemunho por meio de palavras que seja relevante para as pessoas. E por que me preocupa isso? Porque eu sei que às vezes essas mesmas pessoas que não conseguem formular o evangelho com palavras de modo que é relevante para outros, são pessoas que conseguem formular muito bem, de maneira muito contundente, a opção política que ela tem, o time de futebol que ele ou ela torce, a razão porque ela quer aquela profissão e não aquela. Então, parece que não é a dificuldade de articular, é meio...
seria difícil falar a má vontade, mas alguma coisa. Talvez o próprio inimigo nos atrapalhe a termos essa percepção e uma visão do todo. E às vezes não é o tamanho. Às vezes a gente olha o tamanho dessa Bíblia aqui. É grossa. O senhor está querendo que eu leia toda essa Bíblia, reverendo? É isso que o senhor está sugerindo? É lógico que eu estou sugerindo, mas isso não é um problema, porque eu vejo que muitos de vocês leem também livros grossos assim, romances, ficção, Senhor dos Anéis, também muito grosso. E se eu chamar alguém aqui que já leu a trilogia do Senhor dos Anéis, ele é capaz de me explicar exatamente o que aconteceu, quando aconteceu, como, porquê, quando e onde. Então não tem a ver com a quantidade de texto, tem a ver com a motivação. E se você não tem essa motivação, peça a Deus. Mas todos nós precisamos dar conta de explicar o Evangelho, que não é uma coisa que nasceu do nada. Aprenda isso, irmãos. Terceiro e último lugar. Nós precisamos aprender a deixar Deus agir, descansando-nos na doutrina da predestinação. Agora, o que predestinação tem a ver com isso, reverendo? Olha, irmãos, nós presbiterianos somos muito gozados por aqueles que são arminianos, e uma das coisas que, se você diz que você é presbiteriano em público, geralmente vem a piadinha, né? Ou que presbiteriano é frio, gosta de sorvete, ou que a gente acredita na predestinação para o inferno, e eles falam várias coisas, mas nesse texto há uma referência importante. Paulo entrega a mensagem dele, ele fala o que tem que ser falado, e aí vem uma parte que é importantíssima no versículo 48. Então, sublinhe na sua Bíblia, depois que Paulo falou tudo o que tinha que ser falado, e não foi muito, uma pregação aqui na sinagoga, irmãos, geralmente essa palavra de Paulo aqui deve ter demorado mais ou menos uns 15 minutos só. Não era uma pregação de manhã até meio-dia, não. Paulo era um convidado, é como se eu chamasse alguém aqui na frente para dar um aviso. Ele não era a atração principal, se tornou. Mas no ritual de uma sinagoga, uma palavra como essa teria demorado uns 15 minutos só. E no final, versículo 48, é dito que os gentios ouvindo isso se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor. E aí vem a palavra que eu gosto. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Quem são esses? Ninguém sabe. Paulo não saiu, você é destinado para a vida? Não, então sai, dá lugar para quem for. Não tem como a gente saber. Então a predestinação, na verdade, não é uma desculpa, como quem não é presbiteriano diz. Vocês aí, vocês são presbiterianos, acreditam na predestinação, então vocês não evangelizam porque vocês se penduram no fato de que se ele já é predestinado, ele vai ser salvo. Então, se eu pregar ou se eu não pregar, não vai fazer mudança nenhuma. Vai? Não vai, porque Deus vai salvar aqueles que foram destinados para a vida eterna. Não é isso que um verdadeiro presbiteriano pensa. É o contrário. É porque a gente sabe que Deus vai salvar aqueles que são destinados para a vida. É por isso que nós nos motivamos a falar para todos, crendo que no meio de uma multidão vai ter aqueles pelos quais Deus já destinou para a vida eterna. Por que isso é importante? Porque eu vejo que hoje, especialmente os mais jovens, se envolve muito, quase que num embate, é um discurso, é uma arena de discussão. Evangelização tem se tornado quase como uma conquista, um debate que, se você não ganhar o debate, não der a última palavra, a pessoa não foi evangelizada. Dê um tempo para o Espírito Santo, dê uma chancinha para ele fazer alguma coisa. Você não precisa convencer, você precisa testemunhar. A convicção ou a mudança de mente tem a ver com a pessoa. O seu papel, imagine se você fosse um testemunho num tribunal, uma testemunha.
O seu papel não é ficar, olhar para as pessoas, olha, acredite em mim, acredite em mim. Não, não, meu filho, você tem só que falar o que aconteceu. Crer ou não no que você diz, aí deixa com a gente. O evangelismo, o testemunho, irmãos, precisa ter essa característica. Versículo 4, vocês viram aí? 44, perdão. Quase toda a cidade, alguns exemplos, né, do agir de Deus que não tem a ver com Paulo. Versículo 44, quase toda a cidade veio para ouvir. Pensa numa coisa difícil. Às vezes a gente faz alguma conferência, não aqui em Santo Amaro, que a gente tem já uma equipe de mídia muito boa, mas eu vou em igrejas que eles convidam para pregar, conferência, aniversário da igreja, estão divulgando com um cartaz pregado nas igrejas. É bonito, imprimiu na gráfica, é colorido, mas quem é que lê cartaz hoje? Então, trazer quase toda a cidade para ouvir uma fala é algo de Deus. Outra coisa, no versículo 49, outra coisa de Deus aqui. É dito que a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. Isso é ou não é de Deus? Como é que a palavra espalha? Reverendo, mas o Paulo era famoso. Sim, mas vocês viram que eles levantaram aquele povo, as mulheres piedosas de alta sociedade e o povo para difamar, para caluniar. Por que as calúnias não espalharam em toda a cidade? Poderia, não poderia? Poderia ser o inverso. E aquilo que aqueles poderosos e aquelas mulheres ricas fizeram, espalhou por toda a cidade. E o evangelho que Paulo pregou não deu em nada, foi uma perda de tempo. Podia ter sido assim, mas não foi. É dito que a palavra de Paulo se espalhou. Isso é coisa de Deus, irmãos. Outra coisa de Deus, que não parece de Deus, mas no versículo 45, fala que os judeus ficaram com inveja. Mas inveja é de Deus? Não, a inveja em si não. Mas Deus usa essa inveja para levar agora Paulo para os gentios. É por causa dessa inveja, é por causa Paulo pregando e o povo contestando. Imagina, eu estou pregando aqui, todo mundo quieto. Imagina se eu estivesse pregando e as pessoas estivessem, reverendo, isso está errado, isso aqui, não, eu explico isso direito. Aí a coisa não flui. E é assim que foi, aqueles 15 minutos de Paulo que ele teve, e não foi 15 minutos de fala incontestável, não. Foi gente reclamando, contestando, falando que não era aquilo. Mas isso foi usado para que Paulo, então, depois movesse para os gentios. Então, é de Deus, é de Deus. Versículo 48 diz que os gentios se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor. Que coisa bonita, irmãos, você falar de Deus para uma faxineira sua, falar de Deus para um colega de trabalho e ele falar, rapaz, que coisa maravilhosa isso que você me contou. Que coisa maravilhosa. Então, isso é de Deus. Portanto, irmãos, em último lugar, vocês viram, essa é uma frase tão bonita no versículo 52, depois que tudo acabou, eles foram embora, é dito que os discípulos, não os discípulos de Jesus, e aqui é na cidade de Antioquia. Quais discípulos são esses? Os discípulos que Paulo deixou ali. Então é dito que eles estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Isso também é coisa de Deus. Portanto, irmãos, evangelização não tem a ver com você. Você cumpre uma parte muito pequena, que é dar o testemunho. É a parte menor, inclusive. As outras partes dependem de Deus. Conclusão. Como é que nós podemos concluir algumas dessas coisas aqui para a nossa instrução? 3 conclusões eu trago para vocês. Primeira, peça a Deus para te colocar em locais onde você será indagado ou convidado para falar. Você tem coragem de pedir isso? Deus me livre, reverendo, não vou fazer isso, porque vai que alguém pergunte alguma coisa e eu não sei responder. Não vou fazer isso. Eu vou pegar o celular do senhor, quando eu perguntar, ligue para o meu pastor. Não. É você quem tem que dar esse testemunho. E por que a pessoa não vai querer o pastor na jogada? Porque se ela está perguntando para você, é você que está com ela todo dia ali.
no ambiente de trabalho. Ela quer ver você falando o que é que significa a Bíblia para você, não para o pastor. Chega o pastor lá, ela não conhece o pastor, ela não vai ter o mesmo impacto, mas você vai ter esse impacto. Então peça a Deus que te coloque em locais onde você será indagado e convidado para falar. Irmãos, quem tiver coragem de fazer essa oração, vai se surpreender, porque Deus vai colocar. Segunda conclusão, peça ajuda a Deus e empenhe-se para aprender a história da redenção em Cristo. Você não pode, irmãos, se você tem mais de 10 anos de igreja, você não pode passar desse ano sem conseguir contar uma história com começo, meio e fim, sem pedir ajuda para o pastor. Você tem que dar conta. Meu Deus, como é que pode uma pessoa... E eu creio que pode, porque, como eu disse, a gente entende coisas muito mais complicadas. Então você peça ajuda, e peça ajuda e empenhe-se. Não é só pedir ajuda e ficar esperando. Para você conhecer a história, você tem que ler a história. Se você começa a ler e você dorme, peça ajuda para Deus, não me deixe dormir. Eu preciso ler, eu preciso entender isso aqui. Eu não estou entendendo o porquê disso aqui. Aí sim, pergunte para o pastor, mas ele não vai te contar a história para você. Por que isso é assim e assim? Conte para mim, reverendo. Então, a gente explica, mas você que tem que falar. E em terceiro e último lugar, a finalidade do nosso testemunho não é de convencer, mas é de contar a história do Evangelho. Se você fica pensando que o seu trabalho é convencer e você é uma pessoa que não fala bem, reverendo, eu não acho que a minha fala é convincente. Eu tenho uma fala muito fraca, o meu argumento não é muito bom. Olha, irmãos, se você pensa isso de você, você é a pessoa certa. Porque Deus diz que Deus usa aqueles que são fracos para envergonhar os fortes. E convencer não tem a ver com você, tem a ver com o Espírito Santo. Tem a ver com o que Deus vai fazer por meio do seu testemunho. O testemunho só precisa ser um testemunho certo. E as palavras Deus vai usar para convencer quem tem que ser convencido. Vamos orar? Senhor Deus, ajuda-nos a entendermos aquilo que acabamos de ouvir e ler em Tua Palavra. Não somos, ó Deus, o apóstolo Paulo e não vivemos no mundo em que ele viveu. Mas nós temos a mesma palavra, nós temos o mesmo Deus, o mesmo Espírito que nos capacita e que convence as pessoas para quem falamos. Por isso, Senhor, ajuda-nos a fazer a nossa parte. Conhecer a história do Evangelho e testemunhá-la onde quer que estejamos, a fim de que a Tua boa mão possa fazer aquilo que tem que ser feito. E as pessoas que são destinadas para a vida eterna possam finalmente ser alcançadas. Nós oramos, pedimos isso em nome de Jesus. Amém.